noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, todos os irmãos do caminho, que mais uma vez, com as graças de Deus, se reúne aqui por esse canal maravilhoso que a tecnologia nos proporciona, um canal que visa buscar e manter o nosso elo de ligação, a nossa reunião de segundas e quartas-feiras, nesse formato diferente, que muitos ainda não se acostumaram, mas que é a nossa possibilidade atual. Então, por ela, vamos dar graças a Deus, né? Que nós possamos aproveitar estes momentos juntos agora, para renovar as nossas energias, para ampliar as nossas esperanças, para fazer vibrar aquela usina de energia positiva, de saúde, de visualização de dias melhores, porque eles virão, não é? De alimentar também a nossa saúde, tanto física como espiritual, para aqueles que se encontram adoentados, para aqueles que se encontram desanimados. Isso é passageiro. Tudo passa, né? As nossas dores, as nossas dificuldades, elas precisam ser para nós oportunidades de aprendizado. É difícil, quando a gente está sentindo dor, imaginar isso. Mas se quando nós não estivermos, nós alimentarmos a nossa mente com essas boas ideias, com estes bons argumentos, na hora da dor, a gente vai ter lá um estoque de pensamentos bons, um estoque de boas ideias, de boas leituras, para nos ajudar a passar pelas dificuldades. Hoje, segunda-feira, o nosso estudo é tirado de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente começa lembrando aos amigos alguns recadinhos diários, né? Sempre antes de iniciarmos essa transmissão, nós fazemos o exórdio aqui mesmo, para o pequeno grupo de trabalhadores, e hoje saiu uma mensagem linda no exórdio, como não podia ser diferente, né? O título é Afirmação e Ação, e Emmanuel nos diz que Deus não expressaria propósitos a esmo. Deus não expressaria propósitos a esmo. Cada um de nós é um propósito divino. Cada um de nós tem um propósito divino cá em prática. Às vezes, o seu propósito se refere a você mesmo só. Às vezes, para uma outra pessoa, o propósito se refere à família, não é? A gente não precisa ficar esperando grandes propósitos para a modificação e a transformação acontecer. Então, vamos lá. Meus amigos, vamos lembrar que hoje, a partir de hoje, o diálogo fraterno está numa nova fase. Que coisa boa! Nós estamos com atendimentos presenciais via agendamento. Então, ele vai continuar segundas e quartas-feiras, das 18h30 até as 20h30. As pessoas interessadas ligam para o 3219-3008, faz o agendamento, vai ser informado um horário que você deve vir presencialmente à instituição para que seja feito, então, para que você vivencie a experiência do diálogo fraterno. Então, está tudo sendo feito com bastante controle, com bastante organização e com bastante segurança do ponto de vista das orientações sanitárias e para todo mundo que está envolvido. Mas o atendimento por telefone também permanece, tá certo? Vamos lembrar a todos que estão em tratamento e também para quem não está em tratamento, que organize, né, que arrume a água num vasilhame para que ela possa ser fluidificada no momento da nossa prece, da nossa vibração, né? Isso é importante. Vamos fazer também, nesse momento, a divulgação da semana. Essa é uma obra muito
muito fofa, vou dizer assim, né? Toda publicação voltada para o público infantil é cercada de muita graça, é cercada de muita beleza. Tá aí já na tela para vocês, né? Esse encarte, que ele tem o nome de Evangelho, mas dentro dele vem 10 itens. É muito interessante. Vem livro, pôster, quebra-cabeça, 4 folhas de atividades em tamanho A3. Tamanho A3, para quem não sabe, é o dobro do A4. Né? Então, é bem indicado para crianças que têm a motricidade ainda em tamanho grande. Tem 2 adesivos e tem dicas para educadores, ou seja, dicas para os pais. Então, essa é uma publicação que nos é muito cara, porque a gente imagina o cuidado que nós temos que ter com uma pequena semente quando a gente quer que aquela semente se transforme numa árvore, porque a gente espera daquela árvore bons frutos. Assim, todo o investimento em educação que nós precisamos fazer. Leon Denis diz isso profundamente, e todas as obras da doutrina espírita se fundamentam em cima da educação. Primeiro, a educação de nós mesmos, né? Mas quando nós lidamos com as crianças, ou quando nós temos crianças pequenas sob os nossos cuidados, essa responsabilidade é nossa, de oferecer a essas crianças boas obras. A obra tem um detalhe ainda que a faz muito especial. Ela vem apresentada em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. Então, ela traz, é uma obra espírita para crianças. Então, ela traz uma história que vai ser, obviamente, explorada pelos adultos, vai ser lida pela criança. E o que é interessante, a criança, obviamente que esse material não substitui a evangelização, mas é um material para a criança que está em evangelização, que também nessa temporada de isolamento, não é, estão suspensas as atividades das evangelizações espíritas das nossas casas. Então, meus irmãos, fica a dica para que todos possam adquirir. Muitas vezes, essa é uma obra que o preço dela é R$50, e nós não podemos e não devemos comparar nenhuma obra literária voltada para o público infantil com as obras voltadas para o público adulto. Elas têm características próprias, ela tem aspectos diferenciados que faz com que esse preço também se configure. Mas se a gente for parar para pensar quanto que a gente gasta com coisas voltadas para as crianças que não vão servir para ela como uma estrutura, como um alimento para a estrutura moral que essas crianças precisam desenvolver, a gente vai entender que vale a pena todo o investimento, tá certo? Então, fica a sugestão nossa para vocês que têm crianças pequenas, que têm parentes, para quem é professor, não é? Também é interessante. Para quem é professor, não é? Também é interessante. Enfim, é uma obra que está aí para todos nós tirarmos dela o melhor proveito. Então, vamos lá. Muita paz para todos, muita saúde, muita harmonia, é o que nós desejamos nesse nosso afastamento físico, né? Já que afastamento social, não necessariamente, porque estamos unidos, enfim. Então, nós estamos mais uma vez às voltas com o estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro principal da nossa doutrina, da doutrina espírita. E antes de iniciarmos nossas considerações, nós sempre rogamos a Deus que continue nos envolvendo, nos protegendo, e que possamos, ao término das nossas considerações, podermos ter acrescentado algo ao entendimento. É uma pretensão que a gente sempre coloca, que qualquer informação que fique a mais, ela pode fazer parte dessa construção
nova, né, que nós começamos esse investimento espiritual faz pouco tempo, mas qualquer pedrinha, qualquer tijolinho, qualquer coisa que você possa arrumar nesse muro, vamos dizer assim, que nós estamos construindo, para nós é da maior felicidade, da maior alegria. Então, nós estamos hoje às voltas com o Livro dos Espíritos, como dissemos, e estamos estudando a sua segunda parte, que trata do mundo espiritual, do mundo espiritual. E nós hoje estamos às voltas com um dos capítulos mais interessantes, inclusive várias obras complementares que vieram depois de Kardec, outras através de Chico Xavier, além dos clássicos, vieram apenas complementar essas questões que estão sendo tratadas a partir da questão 459, 458, que trata da interferência dos espíritos no mundo corporal. Bom, a exemplo do que fizemos na última vez que conversamos, nós precisamos fazer a seguinte arrumação na nossa fala. Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, tem um capítulo chamado Há Espíritos? Um questionamento. Existem espíritos? E lá Kardec diz que nós só podemos falar de determinados assuntos se a gente tiver falado de outros antes. Então, por exemplo, uma pessoa que não admita que nós sejamos algo além da matéria, se a pessoa admitir que nós sejamos apenas material, orgânico, e quando com o advento da morte a gente desapareça, bom, já é um obstáculo. Mas vamos supor que a pessoa passe desse obstáculo e já chega à conclusão de que sobrevive algo decorrente da morte. Então, esse algo nos interessa, chamamos espírito, enquanto estamos encarnados, almas. Já que sobrevive alguma coisa, se existe, sobrevive esse espírito, perguntamos, onde ele fica? Né? Kardec pergunta, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar num céu cercado de arame farpado para ninguém entrar? Ou num inferno cercado de arame farpado para ninguém sair? Ou num purgatório, ali mais ou menos, num limbo? Vai ficar dormindo, esperando um dia de julgamento? Ou vai continuar vivo, atento, mantendo as suas paixões, suas características, sua personalidade? Se ele sobreviver e manter essas características todas, pergunta-se se ele pode estar aonde? E se ele pode estar próximo de, por exemplo, de quem ele quer bem. Será que alguém que sobrevive à morte, como todos sobrevivemos, com esse componente que chamamos de espírito, ela pode, em sobrevivendo à morte, estar em toda parte, estar perto de quem ama? Aí a última pergunta é, já que pode estar perto, já que escapou da morte, né? Já que continua vivo, mantendo todas as suas características, toda a sua personalidade, será que ela pode estar perto de quem ela gosta? Se ela está perto de quem ela gosta, finalmente, ela pode se comunicar com essa pessoa? Pode, de alguma sorte, passar informações, receber informações, ter algum tipo de convívio mental que seja com os que ficaram aqui na Terra? Então vem o estudo da grande relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Entre o mundo dos que têm corpo físico e o mundo dos que não têm corpo físico. A diferença é só essa. Não existe nenhum tipo de limite para dizer que o mundo espiritual começa aqui, começa acolá. O mundo espiritual é contíguo a nós. Ou seja, nós já estamos imersos no mundo espiritual. Isso aqui tudo já é mundo espiritual. A diferença é que nós temos matéria, nós temos corpo físico, e por termos esse corpo físico, ele nos coloca em outras realidades, em outras necessidades. Nós vivemos uma vida igualmente verdadeira, uma vida aqui presos na matéria, mas a matéria tem suas petições, a matéria tem seus cuidados, nós temos necessidades específicas de quem vive no corpo, por isso que é diferente de ser alma de ser espírito. Você sendo espírito, por não ter mais corpo, não precisar mais comer, não precisar mais se vestir, não precisar mais ter essas necessidades básicas que nós temos aqui da matéria, e, sobretudo, não ter medo de morrer, né, porque já está desencarnado, muda completamente as perspectivas de quem vive no mundo espiritual. Algumas pessoas, antigamente, achavam que o mundo espiritual seria uma coisa neutra. Aqueles que acreditavam, por exemplo, que logo depois da morte você ficava dormindo, esperando o dia de julgamento. Então, o que seria o mundo espiritual? Nada. Um estoque de almas adormecidas esperando o dia. Então, nada aconteceria. Aqueles que acham, por exemplo, que você é logo julgado para ir para um céu ou um suposto inferno, também, de certa forma, não acontece muita coisa, porque o céu e o inferno já estariam definidos, o purgatório, o limbo também,
Então, o mundo espiritual seriam camadas, né, como queria Dante Alighieri quando falava da sua ida, né, na Divina Comédia, nas regiões infernais. Então, já estaria pronto, arrumado, ninguém migraria de uma para outra, não haveria progressão e tampouco intercâmbio com a Terra. Não haveria intercâmbio conosco. Há uma passagem bíblica em que há uma conversa em que um sábio diz, um grande homem que viveu aqui, me escapa agora o nome dele, não sei se Salomão, quem era, e que dizia que queria voltar à Terra, e lá na mensagem dizia, não, ele já tem Moisés e os profetas, então você não tem intercâmbio, você não pode dar comunicação com ninguém, né? Algumas propostas religiosas não admitem de forma nenhuma, nem que você reze pelas pessoas que desencarnaram, porque elas estariam num sistema completamente paralelo, isolado e sem intercâmbio conosco. A realidade, porém, histórica, desde a época das cavernas, é que aqueles que supostamente morreram dão notícias. Então, nós vamos ver aquelas pinturas rupestres, o culto à morte, o respeito aos finados. Algumas culturas, por exemplo, enterravam junto com o corpo, com o defunto, as vestimentas de guerra, as machadinhas. Havia uma expectativa que ele tornasse daquele momento e voltasse a ser um guerreiro. Os estudiosos, que não tem nada a ver com a proposta espírita ou espiritualista, eles defendem que certamente deve ter aparecido algum finado. Algum ser que já morreu deve ter aparecido para ter causado uma impressão tão viva, para você falar naquelas épocas recuadas de uma coisa tão subjetiva como alma, como espírito, como aparição, como ser espiritual, subjetivo. Era muito difícil. Tinha que ter uma realidade objetiva. E os paleontólogos, os estudiosos das origens, os antropólogos, eles defendem que, sim, deve ter havido alguma aparição. Seja através de visões, seja através de premonições, mas alguma coisa, algum tipo de contato existiu desde o começo entre aqueles que perderam a matéria e os que continuaram aqui. É por isso que nós espíritas dizemos que o espiritismo absolutamente não inventou a mediunidade, não inventou nada de espiritual. Nós simplesmente resgatamos da natureza, os espíritos trouxeram da natureza os conceitos básicos que compõem o espiritismo. Pois bem, então na noite de hoje nós temos um subtema, temos uma subquestão para tratar sobre isso, que diz respeito a essa possibilidade de estarmos tendo contato uns com os outros, de podermos estar aqui e, ao mesmo tempo, comungando do mundo espiritual. E se é verdade, então, que o mundo espiritual está entre nós, André Luiz, no seu livro Nosso Lar, que se tornou famoso porque virou filme, ele ficou muito admirado quando voltou à Terra, depois de ter estado lá na colônia espiritual e tudo, porque ele viu que existia tantos desencarnados vivendo nas ruas, circulando pelas cidades, que ele disse era um verdadeiro mundo paralelo. É como se dois sistemas convivessem, coabitassem. E, de fato, a informação que nós temos e a vivência que nós percebemos é que nós coabitamos com os espíritos, que os espíritos vivem entre nós e, de certa forma, nós vivemos também entre eles. Então, se é verdade que eles vivem entre nós, o capítulo 6º, que nós estamos no capítulo 9, no capítulo 6º, Allan Kardec tratou dessa vida espírita, como é que os espíritos viviam, o que eles sentiam, né, as sensibilidades, as percepções dos espíritos. E lá já tinha um ensaio de que os espíritos inferiores eram diferentes dos superiores. Existia espírito de toda qualidade. Existia espírito que sabia muito menos do que nós sabemos. E espíritos que sabiam muito além da nossa percepção. Então, não é uma questão de só ser espírito para colocar você superior ou inferior. Lá, inclusive, nesse capítulo 6, Kardec propôs como é que um espírito fala que sente, que sofre, que geme, que está no fogo, que padece, dores tipicamente físicas. Como é que um espírito pode ter dor física se ele não tem mais a matéria, se ele não tem mais o corpo? E Kardec levanta a tese de que esse sofrimento é muito mais moral do que físico. É muito mais de percepção, da impressão que ele teve na Terra, do que propriamente da energética que o constitui, porque ele não é mais uma estrutura física, então ele não tem, tudo está passando, evidentemente, pelo seu psiquismo. É lá que ele percebe tudo. Daí não estranharmos quando, por exemplo, desde Emanuel Swedenborg, um dos precursores do espiritismo, que escreveu muito sobre o mundo espiritual, descrições muito parecidas como alguns 2 ou 3 séculos depois André Luiz escreveu nos seus 16 livros de descrição do mundo espiritual, que, por exemplo, alguns espíritos morrem de sede.
A primeira aparição de André Luiz no livro Nosso Lar era ele exatamente levantando a cara de uma poça de lama. Ele descreve no começo de Nosso Lar dizendo que sabia que não pertencia mais entre os encarnados, sabia que tinha morrido. Mas como explicar fome, sede, cabelos eriçados, roupa despedaçada, aquela ânsia, aquela angústia, coisas típicas aqui da matéria? Como é que ele podia explicar tudo aquilo se ele já havia desencarnado? E como é que ele podia explicar aquele cenário escuro e outras pessoas igualmente sofrendo, né, daquele jeito? Então ele estranhou, mas ao mesmo tempo tinha certeza absoluta das suas percepções. Então Kardec, desde o capítulo 6º lá da segunda parte, ele propõe que sim, devido às condições morais, os espíritos têm percepções muito próximas da Terra. Então, por exemplo, as paixões, os vícios, não é a desencarnação que vai resolver. Uma pessoa viciada em drogas desencarna de uma overdose, ela vai continuar drogada, ela vai continuar ligada às necessidades da droga. E aí vem uma série de obsessões decorrentes, porque como ele não consegue mais atender o consumo, né? Ele não tem mais a droga para comprar no mundo espiritual, ele não tem mais um corpo físico para ter aquele reflexo, ele vai se associar a uma pessoa aqui na Terra, ele vai procurar alguém que era viciado igual ele era, não é nem que ele vai procurar, ele é naturalmente atraído, e essa pessoa aqui da Terra que está sendo que promoveu essa ligação, ela vai ser induzida mais ainda, né, a consumir a droga, e ele vai se associar a ela, tentando ter uma percepção que o satisfaça. Nesse capítulo, todas as viciações e todas as dependências, desde uma própria depressão, né? Tem gente que pensa assim, uma pessoa desencarna depressivo, o que é que acontece no mundo espiritual? Infelizmente, continua depressivo. Vai passar pelos tratamentos espirituais, pela recuperação que o mundo espiritual possa oferecer, para que ele resolva o problema da depressão, né? Desencarna aqui passivo de doença, de alcoolismo, dependente do álcool, chega no mundo espiritual, se não ficar perturbando a vida de um e de outro no convívio aqui da matéria, né, no convívio das pessoas igualmente drogadas, ou drogadiças, ou que estejam envolvidas com a droga, ela vai fazer tratamentos no mundo espiritual, vai se internar em clínicas, vai passar por todos os processos de recuperação para também resolver o seu problema. Então, a morte, ela não é um elemento promotor e nem redutor. Se você sendo superior, você, porque morreu, não vai ficar atrasado, né? Não vai ficar complicado. Então, as questões da noite de hoje, elas perguntam se o mundo espiritual tem relação conosco, se os espíritos têm relação conosco. Aliás, esse capítulo inteiro é assim. E ele pergunta se tem algum espírito que gosta da gente, olha, eu gostei daquele neguinho, menino, ele vê você passando assim, né? Ele diz, que eu gostei, você faz uma coisa, ele vê, né? E aí ele diz, ele simpatiza com você, né? Esse aí seria uma simpatia fortuita, que nunca lhe conheceu. Mas, e os parentes, né? Aqueles que desencarnam e que permanecem convivendo na nossa casa, passando na nossa casa. Se for superior, se tiver uma característica superior, vem dar instruções, vem dar inspirações, participa de sonhos quando a gente dorme, né? Envolve-se um pouco com a problemática que nós temos, porque, segundo o Livro dos Espíritos, nessas questões, os espíritos se preocupam, sim, com as nossas vidas, com os nossos dramas, os nossos problemas. Os superiores se angustiam e investem na tolerância, no perdão, no bom ânimo, no trabalho, na insistência, nas coisas boas. Os inferiores cuidam de derrubar, atrasar, confundir, ridicularizar. Os inferiores cuidam de nos puxar para as tendências inferiores, né? E os superiores para as tendências superiores. E você fica no fiel da balança. Você decide para que lado você vai pender na hora que você quer pender. Tem horas que você pode estar bem espiritualizado e tem hora que você pode estar bem inferiorizado. Esperamos que a resultante ou a somatória das suas posturas, que definem, afinal de contas, quem você é, né, na realidade, seja mais para o lado dos superiores. Porque se você for um espírito bem envolvido, assim, tiver boas vocações, já estiver preocupado com sua melhoria espiritual, com seu autoconhecimento, uma pessoa que se preocupa com o próximo, ser solidário, ser empático, se coloca no lugar do outro, está sempre preocupado com um com o outro, pessoas que se preocupam menos consigo do que com os outros, ele atrai naturalmente a simpatia de espíritos superiores.
Às vezes até você não é tão superior, mas você é esforçado. Eu costumo muito conversando com os amigos, eu digo, rapaz, eu acho que o mundo espiritual, os nossos amigos, né, superiores do mundo espiritual, nossos amigos espirituais, amigos, quando a gente diz amigos, a gente está subentendendo amigos do bem, né? Eles ficam nos observando e vendo o quanto você se esforça, né? Porque, aliás, o espírito é reconhecido pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um espírito inferior, ele pode ficar ao seu lado, por exemplo, e uma bela hora em que ele conseguisse aparecer ou se comunicar através de uma pessoa na sua presença, ele poderia dizer que você não vale nada. Rapaz, você é fraco, você é atrasado, você não tem, né, não tem nada de luz, sua caridade é fraca, você é fingido, você é farsante, você é só casca. E ele pode dizer dessas inferioridades, caros irmãos, e a gente realmente não precisa responder muita coisa. Eu sou, sim. Na humildade, na nossa condição inferior, nós infelizmente temos que reconhecer que nós temos muitas fraquezas. Mas tem uma coisa que ele não pode dizer. Ele não pode dizer assim, rapaz, a gente fica do seu lado o dia inteiro e a gente não consegue perceber em um único segundo das suas 24 horas que você não se mexe uma vírgula para ser melhor. Você não tem o menor esforço para tentar deixar os seus defeitos e trabalhar na direção das suas virtudes. A gente não nota nenhuma iniciativa sua de estudar um pouco mais, de meditar um pouco mais. A gente não percebe você se dedicando nem um pouco à oração, à vigilância, aos cuidados com que você pensa. Nós não vemos você gastando seus fosfatos, sua percepção, na direção de você trabalhar o seu cotidiano, olhando o próximo, diminuindo a altura dos muros do seu egocentrismo. Nós não percebemos nada disso. Se um espírito aparecer para você de uma forma ou de outra e disser para você que você tem essas características de passar o dia inteiro, sabe, queira Deus não seja semanas, anos, ou até a existência inteira, sem se preocupar em se tornar melhor, então realmente ele tem toda a razão. Enquanto ele estiver falando só da nossa inferioridade, aí está mais ou menos tranquilo, está mais ou menos dentro do nosso entendimento. Ele só não pode falar que nós não temos nenhum esforço, porque o esforço é uma coisa que praticamente só o Criador e esses espíritos que nos acompanham sabem. Né? Você dizer assim, rapaz, eu me esforcei. Alguém que está um amigo, uma pessoa da família, costuma dizer, você não fez foi nada, mas você sabe do seu esforço. De quantas vezes você lutou, você caiu naquela vez, mas houve uma série de tentativas que você caísse, você resistiu. Aqueles são pontos. Não é? A virtude, todas as vezes no estudo das virtudes, os espíritos dizem, a virtude sempre que existe resistência voluntária ao mal. Ou seja, quando você, por consciência, por vontade própria, resiste às más inclinações, isso é virtude. E os espíritos superiores, esses amigos, como a gente dizia, quando veem que você está se esforçando, ele diz, o bichinho está se esforçando. Ele ainda é apagadinho, ele ainda é escurozinho. Ele ainda não tem muita capacidade, mas ele é esforçado. Então, já que o bichinho é esforçado, já que o bichinho está nessa luta toda, tentando não cair, e quando cai, tenta não cair de novo, já que está assim, vamos dar uma força a ele, vamos tentar nos aproximar dele, vamos tentar fazer uma asepsia espiritual aí, retirar um pouquinho essa turma da pesada que fica na cola dele aí, vamos ver se esse pessoal afasta um pouquinho para ele pegar um ritmo, e depois quando esses caras quiserem voltar, eles podem encontrar, como diz lá no Evangelho, você não pode expulsar o espírito do mal, arrumar a sua casa e deixá-la vazia. O espírito do mal vê que a casa ficou bem arrumada e vazia e chama outros tantos e voltam todos para a sua casa. Então, você tem que arrumar a casa e deixá-la ocupada. Né? Por isso que a gente costuma dizer sobre os vícios. Deixar de fumar não é um problema. Não voltar a fumar que são outros. Você pode parar de fumar no dia que você quiser. Agora, não voltar a fumar, ou seja, você tem que ocupar sua mente com outras possibilidades. Então, os espíritos estão ao nosso lado e formam amizade, sim. Sintonizam conosco e estão toda parte. Existem espíritos que estão dentro da nossa casa, a gente chama de espíritos familiares, que de vez em quando aparecem. A gente pensa até que é o próprio mentor espiritual. Não, é um espírito simpático. Ele veio, está sempre
teve ligações com a família da gente, sabe Deus de quando, ou conosco mesmo, de outras ligações. Rapaz, onde é que estará Hércules? Deu aquela lembrança, vou já saber, pronto, aí tá aqui, ele está encarnado aqui. Ô, rapaz, tudo bem? Aí sente aquela vibração, a gente dá uma saudade, não sabe do quê. A influência, né? A forma como ele se aproxima da gente e tudo. Então, os espíritos fazem essa ligação conosco, sim, se aproximam da gente, sim. E na mensagem aqui, nessas questões de Kardec, tem um em que ele pergunta se as preces, as orações que a gente faz pelos amigos do mundo espiritual, se elas também são questões levadas em conta por eles. Quer dizer, os espíritos, eles, quando você pensa neles, de certa forma, há aquele tipo de evocação. Será que isso também, eles são sensíveis a isso? Eles sabem que você está pensando neles e tudo mais? Será que isso acontece? E eles dizem que sim, eles são sensíveis a tudo que nós fazemos. Então, há, uma certa forma, um intercâmbio. Nós temos muitas notícias de pessoas que desencarnam, ficam dentro de casa, às vezes os espíritos superiores reaparecem e perguntam se ele, rapaz, vamos seguir nosso rumo, seguir nossa vida. Eu me lembro muito daquele livro Entre a Terra e o Céu, quando o rapaz já tinha casado de novo e a mulher que estava no mundo espiritual, né, portanto, ela havia desencarnado, deixado o cara viúvo, livre, não é? E ele lá no mundo espiritual, ela lá no mundo espiritual não se conformou que ele tivesse se casado de novo. Então ela ficou naquela perseguição dentro de casa, aquela perseguição. E os espíritos lá no livro Entre a Terra e o Céu fazem uma verdadeira manobra, uma verdadeira uma missão para retirar aquela Zulmira de dentro da casa dela, ou então fazer com que ela aceitasse a atual esposa do seu marido como irmã, como um espírito em evolução. E foi tudo muito difícil, né? Quem leu o livro Entre a Terra e o Céu deve se recordar que não foi fácil intervir para que ela deixasse aquela família em paz. Acontece o contrário também, às vezes é o próprio homem também que desencarna, acho que ele não vê nada no mundo espiritual interessante, ele diz, vou ficar aqui em casa. Ora, você vai ficar em casa fazendo o quê? Gritando que a duplicata não foi paga, gritando que tem uma conta de luz escondida na segunda gaveta e que não foi paga, se envolvendo com as complicações, pastorando o que tem na despensa, tentando fazer lista de supermercado, você já no mundo espiritual, não tem condições de você querer se envolver dessa forma, né? Porque quando você desencarna, espera-se que você procure um local. Esse negócio de para onde você vai é muito interessante, que a gente temos uma amiga, que ela era muito preocupada com o pós-morte dela, né? Ela dizia assim, eu tenho muita preocupação porque eu não quero ir para o umbral. Eu tenho um medo muito grande do umbral, e a Maria, eu não quero ir para o umbral, não quero ir para o umbral. Eu digo, olha, você fique tranquila, porque o umbral é como se fosse uma casca esférica em torno do planeta, né? É aquele como a gente diz assim, uma casca esférica em torno, assim, né, cobrindo o planeta dessa forma. E se você quer ir para as esferas superiores, você vai ter que passar pelo umbral. Passar pelo umbral, você passa. Agora, se você quiser ficar no umbral, aí é uma questão de afinidade sua. De repente você passa, já escuta uma banda tocando, aí você gosta, os escurinhos do forró estão tocando ali, aí você já gosta daquele tem daquele forrozinho, se anima, tal. Começou a encontrar amigo, conhecido, gostou, fica lá mesmo, não tem para onde correr. E não tem muito o que discutir, não, porque no final das contas é o que lhe caracteriza, você, aquela região escura. Mas você pode ascender as esferas superiores, você já é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que está preocupada com a caridade, com o amor ao próximo. Então, é muito pouco provável que você fique se perdendo naquele antro de pessoas egoístas, de pessoas que só pensaram em si, que só investiram em sua própria condição, que não tiveram atenção com o próximo, nem sequer conseguiam ver o próximo como irmão, como uma pessoa que a gente tem que cuidar, como todo mundo. Então, você vai para longe. Ela disse, mas eu queria muito saber para onde eu vou. Eu digo, olha, você vai para o local que seja a sua cara, que um local que você se sinta bem, que você se sinta feliz, um local que seja o retrato da sua pessoa. Pronto, é para lá que você vai. Quando você abrir os olhos, você já está lá, inclusive vestida com as roupas da mesma forma, as roupas que você gosta, as roupas que eram a sua cara. Às vezes aquela camiseta surrada não é a mais nova, mas é a que você gosta. Então, pronto, você está vestido com ela. Ela disse, então eu já sei para onde é que eu vou. Aí eu disse, sabe? Ela disse, agora eu já estou sabendo para onde é que eu vou. Eu digo, para onde é que você vai?
Ela disse, eu vou para o shopping. Eu acho que quando eu desencarnar, que eu abrir os olhos assim, eu acho que eu vou para o shopping. Aí eu disse, eu não tinha pensado nisso, mas se você gosta tanto do shopping assim, eu fiquei pensando na quantidade de pessoas que realmente desencarna e vai para o shopping. Aí o atendimento já não é essas coisas todas. Eu nem imagino você chega desencarnada querendo entrar numa loja daquela, já com as vendedoras tudo querendo bater meta, mas não consegue lhe ver, porque não tem curso de mediunidade, as bichinhas, né? Também não tem nenhuma teoria da mediunidade, aí não vai lhe atender. E eu acho que até de noite, shopping fechado, deve ser um constrangimento danado, esperando as lojas abrir no outro dia. Enfim, a gente vai para onde a nossa habilidade, né, a nossa vocação. Então, os espíritos, nessas questões, eles tratam disso. Né? Se tem alguns espíritos que têm atração por nós, que se ligam na gente, sim, tem. Por isso que a gente sempre diz assim que a beleza, por exemplo, é uma provação muito grave, porque você, por exemplo, um homem muito simpático, né? Vamos dizer que seja bonito, né? Um cara bonitão, tudo. Aí os espíritos desencarnados da categoria feminina, como a gente diz, né? Do sexo feminino, porque mesmo que os espíritos não tenham sexo, o perispírito mantém aquela forma, aquelas vocações todas da mesma sexualidade aqui da Terra, né? Então vai, que um bonito, aí gruda no cara, segue o cara, tal. E vice-versa, também uma mulher muito bonita, muito vaidosa, aí os espíritos inferiores olham, né, e dizem, rapaz, que menina simpática, pronto, aí já é um fã-clube espiritual complicado. A gente diz assim, bonita, mas cada um pode achar um outro bonito e tem espírito que pode achar a gente inteligente, se aproxima pela inteligência, outro pela conversa, outro pela vivência, outro pela profissão. Então, você pode ter uma nuvem de espíritos que lhe servem. Se você tiver boas vocações e bons pensamentos, deve ser uma nuvem boa. Se for uma pessoa atrasada, inferior, nuvem pesada, a gente chega perto de uma pessoa desse jeito, a gente já nota que a psicosfera, que é essa região que cerca a pessoa, não é das melhores. E um outro detalhe interessante aí para a gente anotar. Quando você conhece alguém, ou quando você é amigo de alguém, ou quando você tem algum tipo de relacionamento com alguém, lembre-se que você não está tendo relacionamento só com aquela pessoa. Você está tendo um relacionamento com ela, com a pessoa física, com o corpo físico dela, com ela, né, a encarnada, aquela alma, mas você também está tendo contato com tudo que cerca aquela pessoa. Todos os espíritos que compõem aquele grupo espiritual em torno daquela criatura acaba tendo contato com você. Daí a gente já vê a imensa rede que se forma, né? Que a gente diz que Natal é pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Imagine no mundo espiritual com as comunicações mentais. Então, os espíritos que me cercam, que me envolvem, entram em contato com os espíritos que envolvem a outra pessoa e aí forma aquela nuvem de espíritos e tudo mais. Veja que coisa interessante, né? Então, você não só se liga à pessoa, você se liga a tudo que é de espiritual da pessoa, né? Aí Kardec diz assim, tem alguma atração física nessa história? Ele diz, não, a atração é moral. Os espíritos gostam da personalidade da pessoa, Mas pode ter atração física? Pode, se o espírito for inferior. E se você também for inferior, pronto, está feita a confusão de ligação física, né, entre os espíritos, né? Então, Kardec faz uma pergunta interessante aqui no final, quando ele pergunta sobre, deixa eu passar a questão aqui, quando ele pergunta, os parentes e amigos que nos precederam a vida espiritual têm por nós mais simpatia do que os espíritos estranhos? Ora, caros irmãos, as pessoas que foram amigos, que foram parentes, que tiveram ligação com a gente aqui na Terra, é claro que passando para o mundo espiritual tem muito mais aproximação da gente do que os outros. Antigamente, lá no interior, a gente tinha um conceito, minha avó dizia muito isso, de que do outro lado, depois da morte, só iriam se reconhecer os compadres de fogueira. Aqueles que eu não sei como é que se faz para ser compadre de fogueira, não sei se tinha uns votos lá no São João, e não sei como era esse negócio, não. Eu sei que era chamado compadre de fogueira. Era uma cultura, não sei se ainda tem isso lá no interior. Mas diz que esses compadres de fogueira eram os que iriam se reconhecer no mundo espiritual. O resto não. O resto ia passar tudo em zumbi, assim, olhando sem reconhecer uns aos outros. Eu não sei nem como é que seria isso. Mas nós sabemos pela doutrina espírita que nós todos vamos nos reconhecer. Agora, evidentemente que precisamos estar no mesmo nível espiritual, né? A gente não tem a mesma vibração,
a mesma superioridade ou inferioridade, e por isso espíritos muito superiores podem não ser detectados por espíritos mais atrasados, mais inferiores, né? Nós temos notícia aos montes de espíritos que estão assistindo uns aos outros e você não percebe. André Luiz mesmo descreveu isso em Nosso Lar. A sua mãe era de uma condição mais avançada, estava sempre perto dele, mas ele não percebia de jeito nenhum, né? Não notava. A gente, às vezes, recebe comunicação em casas espíritas, o desencarnado dizendo que do lado de cá eu procuro tanto minha mãe, eu procuro tanto minha irmã, eu procuro tanto meu pai, procurando os parentes que já tinham desencarnado e não os encontra, né? Aí é claro que tem aquele motivo grave que é o parente já ter reencarnado. É um obstáculo a mais. Ele ainda pode encontrar, mas é um obstáculo a mais. Mas às vezes é a questão vibratória mesmo. O espírito não vê o outro, né? Não encontra o outro porque ele está ou muito acima, se tiver abaixo, não. Abaixo, um espírito superior vê sempre um espírito inferior. Mas o espírito inferior nem sempre detecta um espírito superior, né? O espírito superior pode transitar no meio das regiões escuras sem sequer ser percebido. Aliás, o que a gente percebe é que quando eles vão nas missões, nas regiões escuras e tudo mais, eles adensam a sua estrutura espiritual para poder se tornar visíveis, para poder atingir a sua meta, a sua missão, que é o intercâmbio, a conversa, a evangelização, tal, né? Então, se eles chegarem lá muito alados, muito iluminados, muito translúcidos, não vão ser nem percebidos. Então, é verdade. Aqueles que foram amigos da gente, aqueles que tiveram na nossa família e que desencarnaram, têm muito mais afeição por nós, estando do lado de lá, do que os estranhos. Agora, eu hoje já sou um pouco mais desconfiado com esses estranhos, porque a gente vai chegar a uma época que ninguém mais vai ser estranho de ninguém, dentro do conceito de amor universal, sendo esse um dos objetivos para os quais estejamos encarnados, né? Nós estamos encarnados aqui para amar todo mundo, para ter um amor universal, quer conhecer todos como irmãos, todos ter um amor que não tenha limites, que não tenha nomes, que seja como o amor que Jesus tem por nós. Um amor, né? É você crucificando e ele achando bom, e ele querendo o bem da gente, né? Você chicoteando e ele dizendo que ama. Então, um amor desse jeito é a nossa meta. Mas, por enquanto, nós ainda temos aquele amor que tem que ter nome, o amor para a mulher, amor filial, amor maternal, amor não sei o que, tarará. Mas, um dia, quando a gente tiver o amor universal, nós todos estaremos conectados. E até os mais atrasadozinhos, os mais imperfeitos, será como Jesus disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Nós vamos passar para o mundo espiritual, vamos à caça, entre aspas, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, saber onde é que eles estão, como é que estão. Se estiverem lá para trás, se estiverem presos nas regiões escuras, vamos lá atrás do resgate, vamos lá conversar com eles, ver se eles escutam, ver se eles sintonizam, ver se eles lembram do tempo que a gente foi feliz, e com essa lembrança boa, vim resgatando, vim trazendo e vim dando informações novas para que eles possam também sair das regiões escuras. Então, na próxima semana, se a sequência for atendida, né, porque às vezes a gente tem palestras extras, nós vamos tratar sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares e simpáticos. E aí, com mais exatidão e com mais precisão, nós vamos ver a cara desses seres que nos acompanham e que muitas vezes têm até essa missão, como é o caso do anjo da guarda. Nós temos atualmente na Terra em torno de 7,5 a 8 bilhões de seres encarnados. Segundo a espiritualidade, cada um tem um anjo da guarda. Olha como tem emprego para o mundo espiritual. Então, já o mundo espiritual, que muita gente diz que é 4 vezes a quantidade de gente que tem na Terra, então, 7 vezes 4, 28 bilhões de espíritos, 7 bilhões encarnados, só 7, daí dos 28 bilhões, 7 bilhões já estão com emprego garantido de anjo da guarda, mas eu acho que tem menos emprego, porque diz que tem espírito que pode ser anjo da guarda de 2 pessoas, né, o que tem poder para isso. Isso na primeira categoria, porque os anjos da guarda têm seus chefes de setores, e, por conseguinte, tem chefe do chefe até chegar no chefe geral. Então, vejam que o mundo espiritual realmente tem um grande envolvimento, um grande comprometimento com o mundo material, né? Nós estamos, se é verdade que se evolui no mundo espiritual, se é verdade que o mundo espiritual é muito verdadeiro, né? Muita gente que chega a dizer assim que ele é que é o verdadeiro, o daqui também a gente não pode negar, porque se a gente precisa evoluir, vejam que hoje a gente tem uma matemática de a cada 50 anos
estamos reencarnando. Ora, se a cada 50 anos estamos encarnando, se a gente viver 80 anos, nós vamos estar em 100 anos, em 1000 anos, mais na Terra do que no mundo espiritual. A pessoa dizer que a vida na Terra não é uma vida verdadeira, é muitíssimo verdadeira. Então, vivendo aqui na Terra e passando por mundo espiritual, cada encarnação num canto diferente, numa família às vezes diferente, às vezes igual, nós vamos conhecendo gente, formando laços, formando amigos, para que um dia a gente possa ter uma imensidão de espíritos simpáticos. Um amigo nosso costumava dizer, rapaz, se a gente conseguir a cada encarnação fazer realmente 2 bons amigos, 2 verdadeiros amigos, eu acho que a gente sai muito bem. Porque quando for somar a multiplicidade de encarnações, e é claro, abstraindo a interseção desses 2 amigos, que eles não sejam os mesmos nas encarnações, se você conseguir fazer 2 amigos diferentes, vamos dizer assim, em cada vida, você vai ter uma quantidade de espíritos amigos e irmãos de fato, né, amigos de verdade, uma quantidade mais ou menos, que hoje a gente sabe que você pode ter, hoje o pessoal fala muito de seguidores, de Facebook, de Instagram e tal, mas quando você bota no coador mesmo, que dá o aperto e que passa no liquidificador direitinho, que coa direitinho, talvez não fique um amigo de verdade não, né? Então, não é fácil você ter um grande amigo aqui na Terra e, portanto, também não deve ser igualmente fácil ter um grande amigo no mundo espiritual. Salvo o anjo da guarda, coitado. Que esse tem que ter, eu digo muito com esses meninos adolescentes aí que pegam os carros, você está dirigindo, quando você vê um canto que não cabe um carro, lá vai o cara passando com um carro naquele canto. Pode olhar que é um adolescente. Pode olhar que é um jovenzinho, né, querendo ser afoito. O anjo da guarda de uma criança dessa, né? O anjo da guarda deve ser se não for um X-Men, é um vingador, é um super-herói. Ele não tem condições, não, de ficar socorrendo, né? Humberto de Campos contra um caso de uma família que o anjo da guarda vivia correndo para um lado para o outro, para um lado para o outro, já não sabia o que fazer. Aí o superior dele, como eu disse, o anjo da guarda também tem superior, disse, rapaz, se afaste um pouquinho, deixa esse povo entregue um pouco, deixa eles por conta aí um pouquinho, porque você está paparicando demais. Aí disse que foi acidente de carro, o outro se machucou, o outro se embebedou, se drogou, disse que foi uma desgraça, entre aspas, geral na família, mas quando ele voltou, aí estava todo mundo já encontrando um jeito de tirar partido de tudo que tinha acontecido. Aí o anjo da guarda chegou na hora em que, por causa dos acidentes, eles já voltaram a fazer evangelho e tal, então foi dando uma melhoria geral em tudo. Então, caros irmãos, tem um outro detalhe que a gente tem a anotar aqui para encerrar a nossa conversa, né? Que eu estou aqui com o controle do tempo, mas nem tanto aqui, sabe? Estou olhando aqui, mas não estou assim tão ligado assim esperando aqui que os meus irmãos me ajudem aqui sobre o tempo que a gente está conversando. É que o mundo espiritual também não tem essa liberdade toda com relação ao mundo material, certo? Muita gente acha que os espíritos inferiores podem sair matando gente, envenenando água, produzindo mazelas aí à vontade, e que os superiores também podem pegar você pela mão, levar para um lado, virar o seu rosto para o outro, fazer você se abaixar quando a bala perdida está vindo, né? Induzir para você não abrir a porta naquela hora que está passando o ladrão com a moto aí na frente. Então, tem gente que acha que o intercâmbio do mundo espiritual com a gente é muito mais intenso do que a gente imagina. Não é tão assim, né? Os espíritos não podem ferir as regras do nosso livre-arbítrio. Não podem ferir. Eles sempre nos influenciam, mas influenciam dentro das regulamentações que existem por parte do mundo espiritual. Aí então alguém já pode perguntar, então o mundo espiritual tem regras? Claro que tem regras. Claro que tem regras. Ou você acha que vai chegar no mundo espiritual e vai ficar voando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem nenhum comprometimento e sem nenhuma regra? Não. O mundo espiritual tem regras. Então, eles estão ao nosso lado, convivem conosco, mas têm suas vidas próprias. E nós também temos a nossa. Né? Nós não podemos viver aqui na Terra preocupados porque tem espírito do nosso lado. Uma senhora veio me perguntar uma vez, Hércules, é verdade então que os espíritos estão dentro da minha casa? Eu digo, certamente. Quer dizer que eles veem tudo que está acontecendo lá? Eu digo, provavelmente. Será que eles entram no meu quarto também? Eu digo, eu acredito que deve entrar também no seu quarto. E você acha que eles podem permanecer no meu quarto por quanto tempo? Aí eu já entendi qual era a pergunta que ela queria fazer, né? Eu entendi que ela queria saber se os espíritos estavam participando das intimidades dela. Essa era a preocupação dela. Eu disse, olha, os espíritos participam sim de nossas intimidades, né? Tem várias questões no livro dos espíritos que dizem que para eles não existe o menor segredo.
Não existe nada que você pense que está escondido. Você pode até tentar enganar todo mundo, mas a espiritualidade você não consegue enganar, não consegue de jeito nenhum enganar, porque eles a tudo veem e estão próximos de tudo. Então quer dizer que não tem jeito de eu ter a intimidade na minha cama, quando eu estiver no meu conúbio espiritual, com o meu parceiro, com o meu marido, enfim, o meu namorado, aí eles vão estar sempre participando ali, tá? Bom, aí esse nível de participação vai depender, né? Vai depender da condição espiritual sua, da condição espiritual dele, do que significa aquele envolvimento, de quanto existe de sinceridade, de honestidade, de bons propósitos, se não é uma coisa leviana, não é? Aí tem uma série de variáveis para a gente saber se os espíritos inferiores poderão estar no recinto que você está. Poderão estar, poderão não estar. Teve um amigo que disse para mim, que lá em casa está um movimento grande. É um passo a passo de entidade maior do mundo, e eu não estou gostando dessa brincadeira, não. Eu queria lacrar, eu não tenho jeito de lacrar, não, de fechar tudo lá e deixar tudo trancado. Eu não estou gostando desse negócio, não. Eu disse, rapaz, tem sim, tem um jeito de você evitar que sua casa deixe de ser esse passo a passo, que é, primeiramente, o evangelho no lar. Você faz evangelho no lar? Não, eu digo, pois então comece a fazer. O evangelho no lar é uma reunião, uma vez por semana, que dura meia hora. Mas considerando que o passo a passo está grave na sua casa, não é que você está dizendo? Então, pronto, você vai fazer evangelho todo dia. Agora, todo dia numa hora certa. Você não pode num dia fazer de 6, no dia de 7, de 8, porque as entidades nem sempre estão com essa disponibilidade toda de estar nos influenciando do jeito, no horário, na hora que a gente queira. É certo que as ocupações deles são diferentes, mas a gente tem que ter uma hora certa, uma hora sagrada. Então, se você for fazer todo dia, faça 7 horas da noite, todo dia 7 horas da noite. Se passar da hora, faça prece, faça leitura, mas o evangelho no lar, tente ter o evangelho no lar no dia certo. Primeira coisa. Segundo, faça uma seleção das leituras, faça uma seleção dos programas de televisão que vocês assistem, faça uma seleção dos vídeos que vocês assistem. Comece a fazer assim uma triagem, como se fosse uma dieta espiritual. Aí ele disse, sim, mas nós não somos santos, a gente não, como é que a gente vai fazer um negócio desse, nós, de uma hora para outra, a gente vai virar santo? Eu digo, não estou falando de uma hora para outra e não estou falando que você vai fazer isso a vida toda, não. Eu estou falando de uma dieta para terminar o passo a passo, né? O passo a passo que você está querendo resolver. Então, você evita o passo a passo e depois que diminuir o passo a passo, aí você decide se você quer acabar com o evangelho, se você quer voltar aos livros terríveis, aos programas de televisão terríveis, aos vídeos terríveis, né? Horripilantes, de morte, de sangue, de sexo explícito, enfim, do que você quiser. Você é livre para fazer o que você bem entenda. Mas nesse momento em que você está com esse problema, eu estou lhe passando uma dieta para que você consiga deixar a sua casa mais saneada e as companhias espirituais melhores. Então, se existe uma coisa que você pode mexer, é com o seu próprio interior. Se você está notando que você está sendo visitado, está sendo perturbado, está escutando vozes, está sentindo vibrações que não estão lhe fazendo bem, um verdadeiro assédio você está sentindo na sua vida, é sinal de que você precisa parar e fazer a sua autodieta. Você precisa controlar, você precisa orar um pouco mais, ter atenção, né? Tanto com a ação do bem, que você às vezes para de fazer, para de ajudar no abrigo, para de ajudar na creche, para de socorrer fulaninho, esqueceu agora de que você ajudava fulano, parou de bater aquele papo sagrado com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu marido, né? Parou de fazer aquela leitura, aquele momento tranquilo, volta tudo aquilo, que aí as sintonias vão mudando e as suas companhias espirituais vão mudando também. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu li o livro Libertação, de André Luiz, eu fiquei assim meio intrigado, porque eu pensei, eu digo, puxa vida, a gente tem nossas inferioridades, nossos defeitos, nossas falhas, e a gente ainda tem que amargar esses espíritos inferiores perturbando a gente. Quer dizer, se não bastasse todo o drama que a gente vive, ainda tem seres invisíveis, né, atrapalhando nossa existência. Mas que complicação é essa? Eu acho isso desigual. Eu acho que se eu fosse a providência divina, eu não deixava esses espíritos perturbando a gente. Tudo invisível, olha a vantagem que eles levam. E aí depois, com o longo do estudo, fui percebendo que é uma questão de sintonia. Se você não quiser ter nenhuma sintonia espiritual, seria muito bom
porque você evitaria os inferiores, mas infelizmente você também evitaria os superiores. Você não teria mais espíritos superiores lhe influenciando. Nós todos temos a pineal. A pineal é a grande estrutura de conexão entre nós e o mundo espiritual, mas todo o mundo espiritual. Você vai decidir pela sua própria sintonia, pelo poder do dial que você tem de mexer a sintoniazinha, você vai decidir se você vai se aproximar de seres moralmente equilibrados ou se você vai se aproximar de seres desequilibrados. Então, a lei está instalada, a lei de afinidade é universal. Sintonizou, está perto. Desintonizou, se afasta. Você vai se ressintonizar e de tanta sintonia você vai criar afinidades. Depois que você instalar as afinidades, vai ficar até mais difícil você mudar aquela companhia espiritual que já anda do seu lado, porque existe uma obsessão que nós chamamos de influência espiritual difícil de tratar, é aquela em que você gosta dela, que ela é uma influência espiritual que lhe faz bem, embora inferior, embora atrasada. Então, você está sintonizado e afinizado com espíritos viciados. E está gostando. Enquanto você estiver gostando, quem é que vai separar você dessa família de espíritos atrasados? No momento em que você muda, que você começa a emitir outra onda mental, aí você começa a incomodar, atrapalhar, e eles vão ter que decidir se querem ficar perto de você ou não. Mas não por aquele motivo. Às vezes, nós temos notícias de espíritos que querem continuar ao nosso lado para aprender. Eu vivia do lado dele porque eu gostava das noitadas, das festas, das farras. Agora eu fico do lado dele porque eu estou aprendendo muito e descobrindo a mim mesmo de tanto que eu estou perto dele. Então, caros irmãos, a mensagem é essa. O mundo espiritual nos influencia, está ao nosso lado, formamos ligações afetivas, formamos adversários, e tudo vai depender ainda e aí sempre da forma e da postura que você decida tomar da sua vida. Por isso que é tão importante aquilo que Jesus disse, orai e vigiai. Né? Orai porque você precisa ter sempre a evocação dos seres superiores na sua vida, nas nossas vidas. E vigiai, porque o seu pensamento é o seu principal poder. Diz-me o que pensas, que saberei com quem andas. Né? Antigamente dizia, diz-me com quem andas, que eu saberei quem és. Não, diz-me o que você pensa, que eu saberei quem está perto de você. Muita paz, muita luz para todos e que Deus nos abençoe. Quando você pensa em todos os argueiros, né? Em todos os ciscos, em todas as dificuldades, em todas as questões morais que nós temos a trabalhar em nós mesmos, nós não podemos olhar para o nosso próximo com um olhar de julgamento. Isso é muito sério. O que difere totalmente de termos a capacidade de construirmos um repertório e um juízo de valor sobre as coisas, não é? É sabermos olhar uma determinada situação com compaixão e entender, certamente um dia eu já fiz isso, certamente um dia eu já pensei assim, certamente um dia eu já agi dessa maneira que hoje eu considero equivocada. Então, nós precisamos encontrar e exercitar esse caminho do meio. É muito importante esse tema para as nossas reflexões. Então, vamos para a nossa segunda etapa, agradecendo mais uma vez ao Gustavo pela presença aqui junto de nós. Vamos lembrar um telefone importante. É o telefone da ponte para o bem, né? É o telefone que, se a gente não souber o que fazer ainda, pode ligar para cá, 3236-3489. Com esse telefone, você fica sabendo como é que eu faço para ajudar com a cesta básica, né? Tem um jeito só, eu tenho que dar uma cesta inteira, não estou podendo agora. Será que eu posso doar 5 quilos de alimento, 2 quilos? Será que eu posso doar 100 quilos? Me reunir com os colegas do trabalho? Enfim, esse telefone coloca você em contato com a nossa equipe, que vai te contar, além do que nós já contamos aqui, nessa oportunidade de divulgação,
como é que você é importante na causa do bem. Essa importância não é para ampliar vaidade, não é para alimentar orgulho de ninguém, mas é para perceber o quanto nós somos responsáveis uns pelos outros. Ora, vivemos uma situação que podemos ajudar. Certamente pode acontecer e vai acontecer na nossa jornada espiritual um momento em que nós seremos os necessitados. A gente já parou para pensar como é que a gente vai se sentir, não é? Então, meus irmãos, obrigado a todos que colaboram com a materialização dessas cestas básicas. Existem várias possibilidades, você pode doar dinheiro, um item só em grande quantidade, um item só em pequena quantidade, uma cesta pronta. Existem várias possibilidades. Nós também queremos agradecer àqueles que colaboram com o almoço, que acontece aos sábados. A nossa feijoada deliciosa, o nosso estrogonofe. Nós temos duas variações deste cardápio, tem a feijoada vegana, né? Tem o estrogonofe também vegano. Então, quando você compra essa senha, você faz parte dessa equipe do bem. Você faz parte, olha aí, está na tela para lembrar, para criar lembrança visual para todo mundo aos sábados. Então, você pode comprar com antecedência, isso já ajuda a equipe a se organizar melhor. Você vem buscar no sistema drive-thru, você pode pedir delivery, você pode comprar e doar para alguém que você queira oferecer um alimento bem gostoso e muito bem feito, com muito carinho, tá certo? Então, esse é o telefone aí que a gente apresenta para vocês e abre as nossas oportunidades de ajuda a tantos irmãos que precisam do nosso trabalho. Vamos lembrar mais uma vez do material editorial dessa semana, o livro Perispírito, né? É uma publicação voltada para o público infanto-juvenil, está aí na tela. Ele tem vários itens aqui para ser explorado pelas crianças. Tem quebra-cabeça, essa parte de trás aqui é o quebra-cabeça, né? Para ser recortado e montado. E, além de tudo, para ser experimentado, né? Da mesma forma como a gente experimenta alguma coisa e a gente vai degustando em pequenas porções, o livro com as crianças, elas leem várias vezes, elas exploram várias vezes. A cada leitura, a capacidade de compreender, de interpretar, vai se ampliando também, né? Então, é uma excelente oportunidade de nós evangelizarmos os nossos pequenos e de oferecermos bons materiais para o pensamento deles, para a construção dos valores morais, para a construção dos conceitos básicos da doutrina espírita. É importante o nosso trabalho nesse sentido. Vamos lembrar a todos mais uma vez que esse contato com a livraria pode ser feito pelo Zap, falando com a Camila ou com o Diogo, e eles podem indicar para você, além deste, outros títulos que nós temos à sua disposição. Vamos aproveitar esse tempo para as boas leituras. Vamos falar também do diálogo fraterno, lembrar do número para o contato para o agendamento. O número é o 3219-3008. Esse você liga e faz o agendamento para vir presencialmente no diálogo fraterno, tá bom? Então, lembrando aos irmãos que ainda não providenciaram a água, ainda temos um tempinho, vamos aquietar os nossos pensamentos nesse momento, vamos vivenciar esse momento da prece com muito ensimesmamento, com muita capacidade de, além de pensarmos em nós mesmos, também pensarmos daqueles que precisam da nossa vibração, que precisam do nosso amor, né? E é isso que cada um vai fazer neste momento, acompanhando a vibração com o nosso irmão Xavier. Muito obrigada a todos. Muito boa noite a todos, queridos irmãos.
Que a paz do nosso querido e amado Mestre Jesus nos envolva nesse momento, para que juntos possamos realizar essa tarefa de oração e vibração por todos aqueles que necessitam. Primeiramente, antes de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela sua infinita bondade, misericórdia e pelo seu amor com que nos envolve a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa doutrina, pois todos que nos encontramos nesse momento, unidos em mentes e corações, temos o firme propósito de encontrarmos no esclarecimento dessa doutrina espírita um caminho de vida. E em cada momento que aprendemos com os ensinamentos dos Espíritos, elucidando as palavras sábias e imortais do nosso querido e amado Mestre Jesus, nos quedamos diante da bondade, do amor e da justeza das leis do nosso Pai. Leis eternas que visam buscar o nosso crescimento, visa dar a cada um segundo as próprias obras. E lembramos das palavras do nosso Mestre Jesus, quando nos diz: é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo acontece. Observando esses dizeres de Jesus, nos remetemos a todos aqueles que choram e todos aqueles irmãos pela ignorância que fazem chorar, que fazem o sofrimento ainda ser pungente em cada coração no nosso mundo. Muito embora mundo de provas e expiações, nosso Pai não nos colocou para sermos pedra de tropeço no caminho de ninguém. E até ontem, quando estávamos na ignorância, não compreendíamos, dávamos vazão a todos esses sentimentos que só fazem atrair para o nosso caminho o sofrimento. E é por isso que muita gratidão encontramos, muita gratidão elevamos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso querido Mestre, e a esses grandes Espíritos que junto ao Mestre Divino promovem o crescimento e a evolução da humanidade. Mas aqui, Senhor, nosso propósito também é o de solicitar a Tua misericórdia para esses corações, Senhor, que ainda se encontram na ignorância, pois, sem o perceberem, absorverem somente o que essa doutrina materialista colocou para o mundo, Senhor. Doutrina materialista que se infiltrou nas religiões, afastando-nos cada vez mais das coisas espirituais. No entanto, a doutrina espírita nos adverte que devemos combater incessantemente o materialismo. E ainda, olvidando essa questão, o aprofundamento dessa questão, nos deixamos levar pelo materialismo, ignorando a advertência de Allan Kardec quando nos diz que o materialismo mata, advertindo aqueles detratores da doutrina dos Espíritos que riam das colocações de Allan Kardec, das mensagens dos Espíritos. E o materialismo continua matando ainda hoje, Senhor, porque nos afastamos completamente das coisas espirituais, do alimento espiritual. E o mundo, mais do que todos os tempos, necessita desse alimento, esquecendo que o alimento material só consegue saciar a fome do corpo material. Para o espírito, necessitamos do alimento espiritual, e esse alimento só Jesus pode nos dar. E através da doutrina espírita temos esse esclarecimento. E por isso te rogamos, Senhor, no mundo onde a doutrina espírita é desconhecida de muitos,
de sua maioria, onde as mentes se encontram mergulhadas nesse materialismo dominante, onde o sofrimento se faz presente e não encontram, Senhor, nenhuma consolação. Te rogamos por esses, Senhor, que sofrem, e te rogamos por esses que fazem sofrer, compreendendo a justeza da justiça divina, mas rogamos a Ti para que junto ao Pai possa acolher esse choro, essa lágrima, esse sangue, Senhor, e essa ignorância, e aproximar do Teu regaço divino, fazendo com que essas consciências, Senhor, possam despertar enquanto é tempo, para que possamos assim caminhar com firmeza, Senhor, na construção do reino de Deus em nossos corações, pois muitos esperam um reino de Deus de realizações externas, esquecendo que Ele se faz dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa construção. Ajuda-nos para que a Tua luz e o Teu amor possa se fazer presente nesses corações, para que assim, Senhor, mais despertos, possamos compreender as leis de nosso Pai, que foram feitas, como eu disse, para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade. Então, aqueles, Senhor, que choram nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, abandonados nas ruas e nos lares, Senhor, sem pai, sem mãe, sem ninguém que possa oferecer o carinho, que possa oferecer o regaço para o pranto, possam sentir a Tua presença, possam sentir o Teu amor. Rogamos também, Senhor, para aqueles irmãos que se encontram em tratamento nesse momento, e possa permitir que os bons espíritos possam se achegar a esses corações, trazendo assim o fluido benéfico, benfazejo, para que possam refletir sobre esses ensinamentos, essas palavras libertadoras que o Espiritismo nos oferece, fluidificando também as suas águas. E muito obrigado, Senhor, por essa doutrina. Muito obrigado, pois sabemos cada vez mais o Senhor se encontra perto de nós, de nossos corações, e que o nosso Pai não nos falta em momento algum. Que a Tua paz permaneça junto aos nossos corações, permaneça junto ao nosso caminho, para que assim possamos percorrer cada um de nós o caminho que nos é dado, mais fortalecidos, sabendo que o Senhor não nos desampara nunca. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus continue abençoando seus lares. E quarta-feira estaremos todos juntos novamente, trazendo mais um pouquinho dessa doutrina esclarecedora a todos os corações.